obrigado, presidente Rubinho Nunes. É um prazer estar aqui hoje na Câmara Municipal. Queria cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a vereadora Silvia, da bancada feminista do PSOL, na pessoa dela, todos os membros da bancada feminista do PSOL, os vereadores, co-vereadores que estão aqui presentes, né, e assessores. Queria também cumprimentar o queridíssimo vereador Nunes Peixeiro, que está aqui também, que se encontra, nosso querido companheiro, com o qual tenho dividido preocupações imensas com referência à regularização fundiária na cidade de São Paulo. É um grande fator também de combate ao clima e fator de resiliência, a questão relacionada a esse ponto. Podemos falar mais adiante também, né, vereador? Isso é importante. Quero cumprimentar também a professora Ana Paula Cury, nossa companheira também de projetos na área ambiental na cidade de São Paulo, né? Principalmente no que tange a nossa política de novos centros, novas centralidades, né? Discutir a questão periférica, retirando a questão de periferia. Porque não podemos falar em periferia numa cidade que está dentro de uma região metropolitana com 39 outros municípios. Cada ponto periférico da cidade de São Paulo é um novo centro da cidade de São Paulo. E é essa visão que a gente pretende hoje discutir, dentro, inclusive, da proposta de crono-urbanismo, que integra um dos conceitos de governança de nossa Secretaria de Mudanças Climáticas. Podemos explicar mais adiante sobre isso, né, professora? O professor Renato Luiz Anelli e também o professor Cazu, que está ali. Meu queridíssimo companheiro de prefeitura, com quem tenho aprendido muito, secretário Marcos Monteiro. Muito obrigado por estar hoje aqui presente, né? E um trabalho muito grande dos 4 bilhões relacionados pela vereadora Silva, pelo menos 2 bilhões estão sendo hoje tocados sob a batuta do secretário Marcos Monteiro nessa gestão. Isso é muito importante para a gente entender também a ação desproporcional e positiva da atual gestão do nosso prefeito Ricardo Nunes, né? Quero cumprimentar também os demais membros presentes na mesa. E eu pediria que já está posto lá, eu queria pedir a licença a todos para que a gente pudesse apresentar fazer a nossa apresentação. Pode colocar já? Não é esse, é o outro. Esse é o do Marcos. Esse. Tá aí. São Paulo tem um plano preventivo de chuvas de verão. Sobre ele nós vamos conversar, né? É um plano que já prevê uma série de atividades visando minorar os problemas que nós passamos hoje em nossa cidade. Vamos passar para o primeiro. O próximo. Bom, primeiro, como muito bem disse a vereadora Silvia, nosso problema é global, não é só local, né? Vou passar rapidamente, né? Pode passar o próximo. Veja só, Portugal enfrenta chuvas, inundações e destruição. Correio Brasiliense, data de 2022. Próximo. Isso é o que já consta aí de fotos, né, da inundação sofrida por Portugal em várias cidades do país, né, e com danos expressivos, similares ao que passamos em São Paulo. Mais adiante. Kentucky, Estados Unidos, inundações enormes, 40 mortos. Isso aconteceu não só no Kentucky, aconteceu em várias cidades dos Estados Unidos, né? Cuba, centenas de casas e prédios em Cuba alagados também. Pode passar mais uma foto? A próxima. Não, desce um, sobe. Isso, olha aí, Cuba, população sofrendo barbaramente, inclusive em Havana, problema de enchentes. Próximo. China, enchentes impactam 500 mil de habitantes. Passa adiante. Olha aí, inundações também nas áreas urbanas da China. Mais adiante. Nova York, 41 mortos e arredores. 41 mortos em Nova York. Inundações. Londres. Estão prontos? Olha só, Londres. Ano passado. Período de chuvas. Austrália. Período de chuvas. Itália, pode passar adiante. Olha lá. Milão, a maior cidade industrial da Itália. Inundada. Portanto, o que nós temos é um evento que não é privilégio da cidade de São Paulo, é mundial. No primeiro, no segundo, no terceiro mundo,
todos nós, democraticamente, estamos sofrendo com os problemas relacionados às chuvas e às inundações, com mortes mais expressivas em grandes cidades, como foi o caso de Nova York, do que aqui. Sobe um, volta adiante. Isso. Esse é o mapa mundial das mudanças climáticas hoje. Os pontos em azul escuro são aonde mais tem chovido. A tendência é ampliar esses pontos. Nós estamos no meio deles. São Paulo. Veja a costa leste dos Estados Unidos, Europa, Ásia, Japão. É um problema mundial. Os pontos em laranja é onde nós temos os problemas relacionados às populações, vereadora, que mais irão sofrer com as alterações climáticas no futuro. São populações frágeis e são as próximas à lista. Pode passar o ponto. Veja a coincidência. Onde nós temos maior emissão de gases de efeito estufa, os pontos mais claros, coincidentemente é onde temos os problemas mais relacionados a inundações e chuvas no globo. Percebem? Esse é um mapa da produção de carbono hoje concentrada no mundo. O próximo. Aqueles pontinhos pretos se relacionam às cidades que hoje estão entre a média de 40 e 50 graus centígrados. Acima de 50 graus centígrados é o que nós chamamos de linha mortal. Várias cidades já estão ultrapassando a média de 50 graus centígrados. O Brasil está na linha. Nós deveríamos ter médias de 50 graus nos próximos anos na região amazônica, o que irá afetar nosso regime de chuvas. Esse é um ponto importante para nós compreendermos. Não é algo que a gente vai resolver por decreto, por decisão de prefeitura. É algo com o qual nós precisamos nos relacionar. Porque o globo terrestre sofre alterações climáticas há 4 bilhões e 300 milhões de anos. Nós não salvamos o globo terrestre, ele se salva sozinho, geralmente livrando-se do que está na superfície dele. Já o fez várias vezes. O período de vida que nós temos hoje em nossa crosta terrestre é muito menor do que vários outros períodos geológicos que a Terra já sofreu. Se nós temos hoje gases de efeito estufa propiciados por combustíveis fósseis, é porque esses combustíveis provêm de períodos de vida muito maiores do que o que nós tivemos hoje no planeta Terra. Não somos eternos. Por isso que é muito importante nós compreendermos a necessidade de sermos resilientes e termos humildade em relação aos fenômenos pelos quais estamos passando. E o que nós estamos descobrindo hoje com o avanço da ciência é que nós também interferimos nesses ciclos climáticos. Várias dessas cidades que nós estamos pondo, e São Paulo está ali no meio, vão, daqui a pouco, cruzar a segunda linha mortal. Nós vamos ter alterações climáticas. E quando nós falamos em maior nível de calor, sobe, por favor, volta um, isso. Pode, agora desce, isso. Não, isso aí. Veja só, São Paulo, a região metropolitana e a ilha de calor onde nos encontramos. Isso significa maiores períodos de picos de calor, maior período de chuva nos períodos úmidos. Então, é necessário que a gente tenha uma grandeza maior ao lidar com essa questão, que não tem partido, não tem religião, não tem consenso científico, porque eu costumo dizer que consenso científico é a morte da ciência. O dia que a gente tiver um cientista com consenso ou com certeza, ele vai se tornar um bispo inquisidor, vai querer matar os que duvidam. Duvidar faz parte da ciência. Então nós temos que aprender isso. É o momento de união, de nós termos uma visão de colaboração. Não sermos oportunistas em relação a essa questão que nós estamos sofrendo na cidade de São Paulo. Mais adiante. Como é que está essa distribuição mensal em nosso município? Primeiro, logo em seguida, isso. Aí nós temos mês a mês, que é o período que a gente abrange com o nosso plano de chuvas de verão, de novembro até março, como é o regime de chuvas dentro do município de São Paulo. Ele é assimétrico. Aonde está mais azul
é onde chove mais, né? Em alguns pontos nós temos maior nível de calor. Isso não quer dizer que a chuva não vai se precipitar em forma de pancadas nesses locais, né? Mais adiante. Dezembro. Janeiro, próximo. Veja como muda. Fevereiro. Março. Aí a média, aí a próxima, março. Agora a média anual. Isso, está ali. Não. Acho que está subindo muito rápido. Vai 1 a 1, né? Aí nós temos a média anual na cidade de São Paulo. É óbvio que a Zona Sul ela é muito castigada e parte da Zona Leste, né? Porque ali nós temos um maciço florestal ainda, né, bastante preservado, né? E, portanto, nós temos um regime hídrico melhor. Mas vamos colocar isso agora em relação às nossas bacias. Pode passar o próximo. Nós temos 6 distritos hídricos importantes na cidade de São Paulo. Isso significa que nós temos praticamente 6 bacias importantes na cidade. Vamos passar o próximo. Olhem como o nosso município é irrigado. Esse azul são córregos e rios na cidade de São Paulo. O que está em roxo é o que está tamponado ou canalizado. São centenas, milhares de córregos, milhares. A nossa cidade, tradicionalmente, é um grande banhado. Nós temos 2 áreas elevadas, em relevo grande, ao sul a Serra do Mar, ao norte a Cantareira, no meio o Espigão da Paulista e mais o Espigão da Penha. O resto é banhado, é área de inundação. Nós passamos os últimos 500 anos, vereador, lutando contra as nossas águas, né? E as águas não sabem que nós estamos aqui, praticamente ignoram, porque elas continuam caindo no mesmo lugar. E elas provocam enchentes e, obviamente, quando encontram um terreno impermeabilizado, as enchentes se transformam em inundações e alagamentos, né? Mais adiante. Essa é a precipitação em São Paulo de 95 até 2022. Essa é a média em novembro. Vamos passar a próxima. A média em dezembro, está ali, parcial de 23 já está lá na ponta. Vai lá, a média em janeiro, né? A média em fevereiro, né, que foi um volume enorme que nós tivemos, e agora a média parcial em março. Nós estamos na metade do mês de março e veja só, nós já passamos a possibilidade de nós chegarmos a ultrapassar o volume de chuvas do ano passado, que foi o maior dos últimos 5 anos, é enorme. E nós já estamos no maior regime de precipitações de chuva médio dos últimos 5 anos. Mas ainda pode chover mais. Mais adiante. Pensando nisso, em 2021, né, 2020 para 2021, o prefeito Bruno Covas estabeleceu um sistema de plano preventivo de chuvas de verão e baixou uma portaria. Mas, em 21, o prefeito Ricardo Nunes criou a Secretaria de Mudanças Climáticas e transferiu a atribuição da coordenação geral de um plano preventivo de chuva de verão para essa secretaria. Foi muito importante essa medida, primeiro pelo reconhecimento da gravidade da questão climática e da necessidade do vetor climático passar a ser inserido no processo decisório de uma gestão pública. Isso foi muito importante. Nós temos 4 sistemas próprios de gestão de clima no continente americano. O secretário de Clima dos Estados Unidos, o ministro de Câmbio Climático da província de Misiones, na Argentina, o secretário de Clima de Niterói e o de São Paulo. São 4 fórmulas de gestão próprias, voltadas para o clima, né, em todo o continente americano. Então, o que estamos fazendo aqui é pioneiro. Está sendo observado no mundo todo, inclusive, né? O que é o plano preventivo? Pode passar. Um antes desse. Ele tem um contexto, ele tem um contexto que foi baixado pela portaria do prefeito 1123 de 2021. Né? Esse contexto estabelece um objetivo de nós termos, né, condições de coordenar as ações durante o período de chuvas na cidade de São Paulo. Então, de novembro até março, vige esse plano. Há um sistema de coordenação, envolve uma supervisão do que está sendo feito em todas as demais secretarias do município, né? Um controle específico da Defesa Civil, né? Nós temos na cidade de São Paulo um volume muito grande de controle, vou mostrar para os senhores, né? E com isso nós temos hoje praticamente uma relação on time, ou seja,
tempo a tempo do que acontece hoje na cidade de São Paulo e as medidas que estão sendo adotadas para contermos. Isso permitiu que no ano de 2021 para 2022, primeiro ano desse nova forma de governança, nós enfrentássemos o pior período de chuvas dos últimos 5 anos, com o menor índice de danos dos últimos 18 anos. E tivemos uma morte na cidade de São Paulo. Agora estamos enfrentando o segundo ano. Vamos passar. Essa é a nossa governança. Coordenação geral da Seclima, coordenação operacional do CONDEC, da SMSU, que é o nosso centro de defesa civil. Né? Ali são todas as secretarias envolvidas, as principais, né? E, obviamente, o sistema de tráfego, de trânsito em São Paulo, porque nós, quando temos problemas de inundação, vereador, nós temos congestionamentos. Né? Então, nós precisamos cuidar do tráfego da cidade também. Por favor, a próxima. Esse é o nosso sistema de alerta. O CONDEC e a CET estão à frente. Primeira coisa que chega quando há um problema de alagamento e inundação é o nosso sistema de tráfego, é a Companhia de Engenharia de Tráfego. Nós temos o nosso CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências, que estabelece os critérios para o estado de observação, atenção, alerta e alerta máximo. Quando nós estamos no estado de alerta e alerta máximo, nós aí acionamos o nosso comitê de crise, que é coordenado pela Secretaria de Mudanças Climáticas. O nosso prefeito se encarrega de estabelecer, então, aí o estado de emergência e de calamidade pública. Essa informação vai para um gabinete do prefeito e é ele que determina quando há essa condição. O próximo. O que nós temos em São Paulo hoje? Um sistema de monitoramento com uma rede telemétrica que hoje já chega próximo a 200 sistemas de telemetria instalados na cidade de São Paulo. Com esse sistema de telemetria, nós temos condição de saber o índice pluviométrico, o índice de umidade, condições de chuva, como é que estão se comportando as calhas, né? E assim nós prevemos, né, com uma certa antecedência, como é que será o comportamento da cidade em relação às prováveis inundações. Mais adiante. Junto a isso, nós temos 2 radares meteorológicos. O radar de banda S, né, que tem um alcance de 240 quilômetros de raio, ele serve inclusive para a área do litoral da cidade, do estado de São Paulo, e um radar meteorológico banda X, né, com um sistema de 60 quilômetros. Esses radares são de primeiro mundo, e em conjunto com o nosso sistema de satélites, permite que nós tenhamos aqui, pelo CGE, pelo nosso Centro de Gestão de Emergências, um conhecimento absoluto do comportamento das massas de ar, das correntes, né, sobre a cidade de São Paulo e no estado até o sul de Minas. Né? Mais adiante. Esse é o sistema que nós enxergamos diariamente, minuto a minuto, hora a hora, e isso é transmitido para o celular da coordenação e do grupo. Né? Nós podemos, a partir daí, saber como é que está o comportamento das massas de ar, das nuvens, de maneira que a gente tem como prever o que vai acontecer dentro da cidade de São Paulo. Né? Isso nos permite acionar com antecedência as nossas equipes. Isso não quer dizer que a gente vai evitar a inundação, elas vão ocorrer. Tá? Mais adiante. Bom, nós temos um sistema de simulação de inundação. Quando há um volume muito grande já se precipitando sobre a cidade, né, ou prestes, nós conseguimos, pelo sistema telemétrico, saber o quanto que poderá ser inundado em determinada área. E isso faz com que a gente possa, pela Defesa Civil, informar com antecedência a população já cadastrada nas áreas seladas de risco. Né? Isso é muito importante. Nós temos perdas materiais em São Paulo, mas um dos motivos pelos quais nós temos pouquíssima perda de vida é porque nós avisamos com antecedência. Né? Isso é muito importante. A gente tem um sistema que tem sido eficaz até agora. Basta ver o que aconteceu em Nova York, anunciado, e o que acontece em São Paulo. Mais adiante. Escorregamentos. 72 horas seguidas de chuva, o escorregamento torna-se um fator real, iminente, de risco. Então, as encostas, elas ficam encharcadas. Veja o que aconteceu, por exemplo, na região do litoral norte de São Paulo. Não foi aquela precipitação enorme de chuvas que acarretou. Aquilo foi a gota d'água. O que acarreta é a chuva contínua que vai encharcando a encosta até que ela se descola e cai. Né? Então, 72 horas de período de chuva, já há um período de atenção voltado
para essas encostas. Nós não tivemos nenhuma morte em São Paulo por desabamento, né? Isso é muito importante. Passa adiante. Esse é o sistema que nós temos de controle de alerta de escorregamento, né? Criado pelo nosso CGE, né? Mais adiante, o sistema que a gente usa é do Telegram, porque o Telegram comporta maior volume de gente cadastrada, né? Então o Telegram é muito utilizado em São Paulo, assim como o SMS, né? E outros sistemas de alerta. Mais adiante. Esse é o nosso centro de gestão, né, de emergências, gerenciamento de emergências, coligado com o nosso centro de engenharia de tráfego. É uma NASA, vale a pena vocês conhecerem. É um sistema de primeiro mundo. Nós temos câmeras ligadas em todas as áreas importantes na cidade de São Paulo. Acompanhamos as inundações ali, né, e monitoramos. Passa adiante. Esse é o nosso centro de controle integrado, que fica na subprefeitura de São Paulo. Não, aliás, esse daqui é junto com o governo do Estado. É a Defesa Civil do Estado, o Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana e a nossa Defesa Civil. Isso também fica em São Paulo, né? Afora esse controle, nós ainda temos o Centro de Controle Operacional nas subprefeituras, que tem o controle, inclusive, digitalizado dos níveis dos nossos reservatórios e galerias, inclusive com o sistema de previsão. Nós sabemos os índices de como está o comportamento de todos os nossos reservatórios, piscinões, on time, né? Fora isso, nós colocamos um controle na nossa governança de integração com o Estado. Pela primeira vez, desde 2021, quando foi instalada essa governança, nós passamos a ter controle também sobre o que a IMAI e a DAE fazem com o sistema de bombeamento de nossas calhas. São Paulo, na verdade, é um grande, né, sistema de banhado com duas calhas, Tietê e Pinheiros, né? E a gente usa esses dois sistemas como verdadeiros piscinões. Então, graças ao controle que nós estamos tendo hoje, junto com a IMAI e DAE, do sistema de monitoramento dessas calhas, pela primeira vez na história, desde 2021, nossos centros de abastecimento não foram inundados. O Mercadão teve um início de inundação agora, recentemente, mas previsível, né? O CEAGESP, que sempre inundou, não inunda, porque estamos mantendo esse nível de controle, né? O volume de perdas evitadas a partir desse sistema é enorme, né? E isso é importante que a gente tenha isso em vista também, tá? Mais adiante. Balanço geral, né? Nós temos ali, né? Nós temos 184 obras emergenciais concluídas, eu acho que sobre isso a CIUB vai comentar, né? E 25 obras de SEAB em andamento, né? Mais adiante. Aí também vou deixar para o nosso secretário Marcos Monteiro, são o orçamento e o que está sendo gasto hoje na área de infraestrutura e que nós, pelo PPCV, acompanhamos. Mais adiante. Observem o efeito da governança. Nós temos ao lado ali os índices de precipitação, de chuva, né? Número de ocorrências reduziu bastante, né? E a entrada em vigor do sistema de PPCV, de Plano Preventivo de Chuvas de Verão. Nós tínhamos um crescente de ocorrências e elas estão diminuindo significativamente, é a linha amarela, né, por conta desse sistema de governança climático que nós estamos impondo na cidade de São Paulo. Aí, as nossas áreas de risco, são 507, vereador. Tá? É mais, né? 480, tá? São 507. Tem 25 que nós estamos já, está estabilizado, mas 582, portanto, só está certo ali, estão ativas, né? Tem 2 ali. Nos preocupa muito o que está em R4, né? Quando a gente fala em setores, que são áreas geológicas de risco com as atividades humanas, por isso que a gente chama de setores, entendeu? Essa é a razão do sistema de defesa civil utilizar esse termo, tá certo? Moradias são enormes, nós temos quase 11 mil, né, se não me engano, moradias na área de R4. Nós estamos agora muito preocupados e a Secretaria de Governo tem reunido os demais secretários para nós estabelecermos agora um plano, né, emergencial para poder fazer a retirada dessas pessoas do setor de R4, né, e uma recondução, né, para outras áreas, né. Isso é muito importante, são as áreas que mais nos preocupam hoje na cidade. Não é fácil. Como muito bem disse a vereadora, nós estamos tratando de um assunto na ponta, que já existe há décadas na cidade de São Paulo.
Perpassou por todas as gestões de esquerda, direita, centro, né? Acima a barro, né? Ou seja, tá certo? Nós estamos tratando de uma questão histórica e temos desenvolvido uma governança muito aberta e participativa, de passagem. Faço questão de convidar a todos para sempre estarem conosco lá, porque o que nós estamos fazendo não é para nós, vereador, é para a população e para as futuras gerações. Tá? Mais adiante. Defesa Civil, os dados provisórios do PPCV estão aí. Né? Queria que ficasse já registrado, né? As ocorrências, nós tivemos um período de ocorrências agora em fevereiro e início de março muito grande, praticamente dobrou por conta do volume enorme de chuvas que nós tivemos nesse período. Né? Mas os atendimentos têm ocorrido, o número de mortes na cidade de São Paulo são lamentáveis, mas são pouquíssimos em relação ao que acontece no resto do mundo. É importante que a gente veja também o lado positivo disso. Né? Nós estamos cuidando da nossa população como ela nunca foi cuidada antes. E queremos melhorar com a colaboração de todos. Né? Pode passar adiante? É o que eu tinha a expor agora, por enquanto, nesse momento. Obrigado.